Olá, nesse vídeo iremos entender a célula como unidade de vida, compreender o processo de fotossíntese através da representação simplificada e classificar os seres em relação do tipo de alimento, autotrófico e heterotrófico, e também reconhecer os principais processos metabólicos e a relação alimento-respiração. Entender a célula como unidade de vida. A célula, unidade mínima de organismos capaz de atuar de maneira autônoma. Alguns organismos microscópicos, como bactérias e protozoários, são células únicas, enquanto os animais e plantas são formados por muitos milhões de células organizadas em tecidos e órgãos. Todos os seres vivos são formados por células. Podemos dizer que a célula é a unidade básica de construção dos seres vivos. Vamos lá. Membrana celular, barreira externa que envolve o citoplasma e permite trocas entre as células e o meio que rodeia. Citoplasma, interior das células, de aspecto gelatinoso e mais ou menos transparente. Núcleo, forma geralmente esférica ou oval no interior do citoplasma, possui informações sobre o funcionamento das células. Vemos aí o desenho de uma célula com as suas divisões: citoplasma, membrana celular, orgânulos e núcleo. Há dois tipos de células eucarióticas, animal e vegetal, apesar de terem três partes bem diferenciadas e comuns entre elas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Existem também estruturas exclusivas das células animais e estruturas exclusivas das células vegetais. A diferença entre a célula animal e a célula vegetal. As células vegetais possuem uma parede formada de um material resistente, chamado celulose, envolvendo a membrana plasmática. Essa parede dá proteção e sustentação às células. As células animais não possuem essa camada de celulose. No citoplasma da célula vegetal, existe uma ou mais bolsas de vacúolo. Nas células jovens, os vacúolos são pequenos e numerosos, mas nas células adultas é comum a presença de um único vacúolo volumoso, ocupando um grande espaço. Esse vacúolo é cheio de água e contém nutrientes. As células vegetais possuem no seu interior corpúsculos, chamados cloroplastos, ricos em um pigmento verde chamado clorofila. A clorofila absorve a energia solar necessária para a realização da fotossíntese, processo pelo qual os seres clorofilados produzem seu próprio alimento. As células animais não possuem cloroplasto. Vemos aí um desenho de uma célula animal e uma célula vegetal. Contém o citoplasma, o núcleo, o cloroplasto, a membrana plasmática, o vacúolo, o plasmodesmo e parede celular. Algumas semelhanças entre as células animais e as células vegetais, e algumas diferenças também, como o vacúolo do suco celular, que na célula animal é ausente e na célula vegetal é presente. Os cloroplastos nas células animais são ausentes e na célula vegetal presente. E os lisossomos e os centríolos, que na célula animal são presentes e na célula vegetal são ausentes. Já o centríolo é uma organela que se relaciona com o processo de divisão celular. Vale frisar que os centríolos são encontrados na maioria das células animais e também em briófitas e pteridófitas. Nas gimnospermas e angiospermas, os centríolos são ausentes. Vamos falar um pouco agora sobre os seres autotróficos e heterotróficos. A maioria dos seres vivos, assim como nós, precisa de comida para sobreviver, não é mesmo? Todos os dias precisamos fazer algumas refeições
a fim de obter energia para realizar as nossas atividades diárias. Quando isso não acontece, ficamos fracos, sem disposição e algumas vezes até desmaiamos. Alguns seres, no entanto, não precisam se alimentar de outros seres vivos, pois eles conseguem reproduzir o seu próprio alimento em seu corpo. Plantas, algas e algumas bactérias são exemplos de organismos que possuem essa incrível capacidade de produzir substâncias orgânicas em seu próprio corpo, não precisando ingeri-las. Seres vivos que apresentam essa característica são chamados de autotróficos. Temos o autotrófico quimiosintetizantes, são aqueles que utilizam matéria inorgânica, gás carbônico e água para produzir a matéria orgânica. Esse processo acontece através da oxidação das substâncias inorgânicas e não precisam de luminosidade para produzir seus alimentos. Ao contrário dos seres fotossintetizantes, os autotróficos fotossintetizantes, que são organismos que possuem capacidade de realizar fotossíntese, transformando energia luminosa em energia química. Exemplo, algumas espécies de algas e plantas. Todas as plantas, no caso. Os heterotróficos são incapazes de produzir seu alimento, necessitando de outro ser vivo para sua nutrição. Logo, necessitam se alimentar de outros seres vivos, consumidores ou produtores. Aí temos as classificações. Carnívoros, herbívoros, ovívoros, hematófagos. Os seres heterotróficos são aqueles incapazes de produzir alimento para o seu próprio corpo, como falamos anteriormente. Os fungos, apesar de lembrarem as plantas em aparência, também são heterotróficos. Eles não são capazes de produzir os seus alimentos, sendo assim retiram seus nutrientes de outros seres vivos por absorção. Os fungos, assim como as bactérias, atuam como decompositores de organismos no ambiente, degradando a matéria orgânica presente nos seres vivos. Temos aí os ictiáfagos, que se alimentam de peixes, copráfagos, que se alimentam de fezes, insetívoros, que se alimentam de insetos, detritívoros, que se alimentam de detritos, planctófagos, que se alimentam de plânctons. Como produzir seu próprio alimento? Todo mundo sabe que as plantas fazem a fotossíntese, afinal, é assim que os vegetais conseguem obter a energia necessária para viver. Eles não se alimentam de outros seres vivos como nós fazemos, por isso somos heterotróficos. Os autotróficos, como as plantas, fabricam seu próprio alimento pela fotossíntese. E você sabe como que isso acontece? A fotossíntese é um processo biológico realizado pelas plantas e outros organismos, como algas, em que ocorre a transformação da energia luminosa para energia química, com o objetivo de suprir a necessidade metabólica necessária para o crescimento e reprodução desses seres vivos. A palavra fotossíntese significa literalmente fazer ou produzir síntese pela luz foto. Os seres vivos clorofilados, que têm clorofila, captam energia solar e produzem um tipo de açúcar chamado glicose,
que é essencial para eles conseguirem energia. As plantas absorvem do solo pelas raízes a água e os sais minerais pelas folhas. As plantas absorvem o gás carbônico e captam a energia do sol. E por um processo muito longo, as plantas obtêm a glicose e o oxigênio. Observe a forma. A clorofila é a substância que dá às plantas a sua cor verde. É também um dos principais pigmentos captadores de luz. Além dela, existem outros compostos fotossintéticos, assim como a ficobilina, de cor azul ou avermelhada, e os carotenoides, amarelados e responsáveis pelas cores púrpuras, vermelhas ou alaranjadas de muitas águas. Nesse quadro, vemos a fotossíntese: gás carbônico, energia solar, oxigênio, água e sais minerais. Para que a planta possa sobreviver, ela precisa desses componentes. Aí vemos, podemos fazer uma experiência em casa de colocar uma semente ou uma planta pequena numa caixa e fazemos um buraco por onde vai passar a luz. A lâmpada, a luz, ela fornece a energia para a planta fazer a fotossíntese. A planta precisa dessa luz para fazer a fotossíntese e para o crescimento e respiração celular. Por isso, ela vai sempre procurar luz. Aonde tiver um buraco que esteja entrando luz, a planta irá crescer para aquele lado. Processo metabólico e relação alimento-respiração. Além da organização celular, os organismos, para se manterem vivos, precisam de energia, que é obtida a partir de alimentos e da fotossíntese. Temos aí os seres autotróficos e os heterotróficos, que realizam a sua nutrição por meio de fotossíntese ou por meio de energia alimentando-se de outros seres vivos. O metabolismo é a soma de processos químicos e físicos que ocorrem dentro de um organismo vivo. O metabolismo divide-se em catabolismo, que é a quebra de substâncias para obter energia, e anabolismo, que é a capacidade que o organismo possui de transformar uma substância em outra que sirva para o seu próprio desenvolvimento e reparação. Funções metabólicas do organismo. Um bom exemplo de função metabólica é o processo de respiração celular, que ocorre nos organismos aeróbicos, onde o mitocôndria quebra a glicose, introduzindo oxigênio e carbono, retirando assim a sua energia. Bom, falamos um pouco sobre metabolismo, sobre os organismos autotróficos e heterotróficos, falamos um pouco sobre as células.